Amém e amém. Glória a Deus. Essa semana a gente recebeu mais uma carta, né? A gente já dividiu com a liderança das meninas que estão sendo acolhidas lá no sul da Ásia, no Nepal. A nossa oferta está indo para lá, né? Nossa oferta está indo lá para o sul da Ásia, no Nepal. E meninas que eram vítimas, né? Que são vítimas do tráfico humano, do tráfico sexual, estão sendo resgatadas com essa oferta. E a gente está muito feliz em fazer parte disso. Lá no Nepal, a missionária, né, o casal missionário falou para a gente essa semana, lá no Nepal não é crime ser abusado, né? A menina, a criança, não é crime dela ser abusada. Então há uma liberalidade ainda maior para que o abuso aconteça, né? A insegurança é muito grande. Então abrigos de resgate, né, e de segurança para essas meninas estão sendo abertos com as ofertas que a gente está levantando e enviando para lá, e a gente está muito feliz em fazer parte dessa história. Também temos aqui hoje, né, a ausência de alguns missionários nossos que estão ali em Laje do Muriaé, onde a gente está plantando uma igreja lá em Laje do Muriaé. Já são dezenas de irmãos reunidos, vidas sendo alcançadas, e nós temos certeza que Deus tem uma obra grande naquela cidade, e tem uma equipe de missionários que está lá agora, né, ministrando naquele lugar, levando o reino de Deus para aquela terra. Nós agradecemos em nome de Jesus. Eu não sei aqui o passar aqui do Ariel, dessa foto. Me ajuda aqui, Sarinha, Ariel. Ah, é Laje? É? Ah, de semana passada, no mês passado? Ah, tá. Porque eu vi a foto da Sara aqui, eu achei que era uma coisa da Sara. Isso aí, ó. Esse foi o culto do mês passado. Nós estamos lá uma vez por mês, com um culto lá, aos domingos em Laje. Esse foi o culto do mês passado. E hoje já tem um time lá de missionários no culto desse mês. Todas as terças-feiras nós estamos lá, com 4 células funcionando. E uma vez por mês, aos domingos, estamos lá para levar o Evangelho, o Reino de Deus, para aquela cidade, Laje do Muriaé. Amém? Antes de começar a ministração dessa noite, eu sei que já teve o vídeo de abertura com os anúncios, mas eu quero lembrar os irmãos de algumas coisas, tá? No domingo que vem a gente vai falar novamente, reforçando, que a gente vai começar, junto com a Rede Zoe, um período de 21 dias de jejum para o Pentecostes, clamando a Deus por um avivamento, clamando a Deus por um Pentecostes. Então, a partir do próximo domingo, a gente vai começar, tá, um período de 21 dias de jejum. Nós temos colocado, estabelecido critérios para o nosso jejum. Jejum a gente entende que é a abstenção de alimentos, né? Então a gente tem colocado como critério para o nosso jejum 3 categorias para ajudar, não que uma seja mais importante que a outra, mas a gente entende que assim a gente faz um jejum coletivo de forma abrangente, que todos podem participar. Então, se você tem pouca costume de jejuar, nós estamos te convidando e te estimulando a jejuar até o meio-dia, tá? Retira o café da manhã, jejua até o meio-dia. Eu acho que é um jejum mais tranquilo para a maioria das pessoas. Se você já consegue um pouco mais, jejue até as 15 horas, até as 3 da tarde. Então se abstenha do café da manhã e do almoço. E se você já está um pouco mais avançado, já tem um hábito maior de jejuar, jejue até às 18 horas, tá? Então escolha, uma categoria de jejum que corresponda às suas possibilidades e esteja participando desse tempo coletivo de jejum. Gente, Deus faz coisas extraordinárias conosco pessoalmente, mas Ele faz ainda mais extraordinário quando a gente se movimenta coletivamente.
Então, eu quero te convidar para esse tempo de jejum, seja até o meio-dia, seja até as 15 horas ou até as 18 horas, tendo um tempo de jejum, oração e consagração. Esse jejum específico começa no próximo domingo e a gente vai estar clamando a Deus por um Pentecoste, por um renovo, por um avivamento, que nós temos certeza que Deus quer trazer nesse tempo. O outro recadinho também que eu quero trazer para vocês é que a galera da mídia quer ainda melhorar mais, aperfeiçoar, adquirir alguns equipamentos para a nossa transmissão, né? Para que a gente possa estar fazendo com que essa mensagem alcance ilimitadamente mais pessoas, tá? Então eles estão promovendo um sorteio, tá? São prêmios tão especiais. Tem uma barca de japonês, tem, né, uma diária num hotel ali no Espírito Santo, né? Como é que é o nome lá? Cadê eu acho que é em Pedra Azul, acho que é em Pedra Azul, né? E tem também um ganhador vai levar isso, tá? Uma barca japonês, uma diária para um casal no hotel ali em Pedra Azul e uma camisa oficial do seu time do coração, tá? Então, se você quer uma camisa oficial do seu time do coração, uma diária no hotel lá em Pedra Azul e uma barca de japonês do Haru, né? Então você entre em contato, olha aqui nas nossas redes sociais, escolha um número e a gente vai fazer esse sorteio no dia 5 de maio, né? Dia 5 de maio vai ser esse sorteio e toda a arrecadação será destinada à melhoria da nossa mídia, da nossa comunicação, para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. E agora, um recado muito especial que eu queria que você anotasse aí, sabe, no seu celular, colocasse na sua geladeira, né? Não se esquecesse. Maio é o nosso mês da família. Maio é o nosso mês da família. E nós vamos fazer um grande movimento pró-família. Presta atenção nisso. Um grande movimento pró-família. Tem muito movimento hoje contrário às famílias. Então nós queremos ser a resistência nesse tempo e criar um grande movimento pró-família em maio, tá? Maio, então, desde o dia 1º de maio, teremos um grande movimento pró-família. Domingo que vem eu vou explicar mais detalhadamente como vai ser maio, mas guarde duas coisas. Primeiro, dia 1º de maio é feriado. Dia 1º de maio é feriado. O que nós queremos te estimular? Curtir o seu feriado em família, tá? 1º de maio é feriado. Aproveite esse dia para curtir a sua família. Já programe algo em família, né? Assistam um filme juntos, né? Vão fazer um passeio juntos, vão lanchar juntos, programe um churrasco juntos, mas curta o seu feriado em família. Os que já têm os filhos casados, aproveitem para fazer um movimento com a família toda, reunir, né, filhos, netos, quem sabe, mas nós queremos te estimular a fazer um movimento dia 1º de maio pró-família, tá? Movimento pró-família. Então, por favor, às vezes nós valorizamos tanto as pessoas de fora e desvalorizamos nossa família, tá? Então, o dia 1º de maio é um movimento pró-família, onde eu quero te estimular a estar com a sua família. Um tempo de comunhão, de conversa, de relacionamento, sabe? Um tempo em família, 1º de maio. Se alguém te convidar que não seja da sua família, vem aqui em casa. Não posso, hoje é 1º de maio, é o dia da minha família. É o dia que eu vou ficar em família. Vamos fazer. Não posso fazer nada com ninguém. Eu estou fazendo atividade com as pessoas mais importantes, que são a minha família, que é a minha família. Então, 1º de maio, movimento família, tá? Se reúna em família. E no dia 4 de maio, no sábado seguinte, estou te falando isso para você reservar as datas, gente. No dia 4 de maio, né, que é o sábado seguinte, nós faremos uma reunião, um momento na família da fé.
Nós vamos para um sítio maravilhoso, tá? Vamos passar lá o dia em família da fé, tá? Então a gente vai chegar na hora do almoço, vai almoçar juntos, vamos ter um churrasco, toda a família da fé juntos, vamos passar a tarde juntos, vamos tomar um café no final da tarde juntos, de um tempo das famílias se reunirem como família da fé, amém? Tá? Então eu quero te estimular a participar desse tempo. Aí, se você quer se inscrever para a gente organizar esse dia da família da fé, 4 de maio, procura já a Jô e o G. Levanta a mão aí, G. É melhor você ficar em pé, Jô. Fica em pé, Jô, pro pessoal. Aí, fica em pé, G. Aí, ó. Procura já que acabar a reunião, acabar o culto, a Jô e o G para se inscrever e você vai poder estar participando desse momento família, tá? É para você. Ah, mas o meu esposo não vem ao culto. Posso levar esse no dia da família da fé? Claro! Né? Ah, o meu filho não tem o costume de vir. Claro! Toda a família vai estar reunida nesse tempo de comunhão e fé, tá? Um tempo em que Deus quer restaurar as famílias, tá? Já comece a pedir a Deus o nome daquela família que você conhece, que está enfrentando uma dificuldade, para que esteja participando em maio do mês da família. Nós queremos profetizar que maio será um mês de famílias restauradas, será um mês, sabe, de Deus curando as famílias, restaurando famílias, trazendo de volta os filhos, reconciliando pessoas. Então maio é o mês da família, tá? Deus criou a família e Deus quer preservar a família. Desestruturar a família é desestruturar todo o projeto de Deus. Por isso a gente quer resgatar essa valorização à família, tá? Então já esteja aí pensando, já esteja aí mandando mensagem para aquele seu amigo, aquela sua amiga, daqui a pouquinho vai ter umas mídias para você convidar, e você vai falar assim, olha, é o mês da família, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer cuidar da sua família, Deus quer fazer algo especial na sua família, e nós vamos ver algo extraordinário de Deus acontecendo nas famílias. Vamos ver algo extraordinário de Deus acontecendo nas famílias. Vamos lá, passamos esse tempo então de avisos, anúncios e lembretes. Vamos à palavra de hoje. Nós estamos então numa série. A série chama-se Somos Todos Sacerdotes. O que é isso? Nós entendemos que hoje temos todos nós acesso ao Senhor. Não precisamos de nenhum intermediário. O sangue derramado na cruz do Calvário trouxe para nós, sabe, uma conexão com Deus, a possibilidade de uma conexão com Deus extraordinária. E hoje todos nós somos ministros do Senhor. Todos nós podemos nos achegar diante dEle e receber dEle tudo aquilo que nós precisamos para ter vida e paz. Tudo que você precisa para ter vida em paz, você pode ter acessando a Cristo. E você pode acessar a Cristo tanto quanto qualquer outra pessoa, porque o sangue derramado na cruz deu acesso global à presença do Senhor. Através de Jesus, todo homem e toda mulher pode se achegar ao Senhor. Não existe mais necessidade de nenhum intermediário. Ah, mas eu preciso que alguém fale, ore por mim, faça por mim, sabe? Intermedie por mim. Não é necessário. Nós precisamos sim uns dos outros, para que a gente caminhe juntos em fé e todos nós possamos acessar ao Senhor. Somos todos sacerdotes. Algumas dessas ministrações, se não todas, estão ali no nosso canal do YouTube. Você pode rever e acompanhar tudo que a gente tem construído dessas últimas semanas. Mas hoje, dessas disciplinas do sacerdócio, existe uma que eu queria compartilhar com você, que é a disciplina da confissão. Presta atenção, a disciplina da confissão. A disciplina da confissão. Como essa disciplina é desafiadora. Como é desafiador confessar. Nós estamos tão acostumados a nos defender,
estamos tão acostumados a transferir a responsabilidade para alguém, que dizer assim, essa culpa é minha. Meu Deus, como isso é desafiador. Como é desafiador a gente, praticar a disciplina da confissão. Mas a falta da confissão deixa-nos doentes espiritualmente. Porque é a confissão que traz cura e restauração para as nossas vidas. Presta atenção, vamos lá. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Olha o que o texto vai dizer: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Mas nós ainda imaginamos enganosamente que é mais fácil esconder do que expor. É mais fácil esconder do que confessar, porque a confissão nada mais é do que a exposição daquilo que foi feito na escuridão. A confissão nada mais é do que a exposição daquilo que foi feito na escuridão. E aquilo que é feito na escuridão, sabe, não é legal de se mostrar. E a gente corre e foge desse lugar de confissão. Agostinho foi um grande homem de Deus do passado. O seu famoso livro é Confissões de Agostinho. O que é esse livro? Agostinho foi tão profundamente tocado com essa mensagem da confissão que ele escreveu um livro confessando os seus pecados. Imagina só, quem seria corajoso para escrever um livro confessando as suas falhas? Geralmente a gente escreve um livro, quando a gente quer escrever um livro, ou sonha escrever um livro, é um livro contando as nossas vitórias, contando os nossos feitos, contando as nossas realizações. Não, Agostinho escreve um livro contando as suas fraquezas. E o livro Confissões de Agostinho. E Agostinho vai dizer assim, confessar as más obras é o primeiro passo para as boas obras. A gente nunca vai alcançar esse lugar em Deus carregando, escondido nos porões da nossa vida, coisas que deveriam ser trazidas para a luz. A gente precisa disso. E na Bíblia existem dois tipos, duas vertentes da confissão. Uma vertente que, olhando assim à primeira vista, parece que é mais tranquila, que é confessar os nossos pecados a Deus, confessar os nossos pecados a Deus. 1 João 1,39. 1 João 1,39. 1 João 1, 39. Não é 39, não é 9? É 9. Vocês estão procurando 39 aí, mas é 9. É, isso. Eu digitei 39 aqui, mas lembrei 9 aqui. Tá tranquilo. Vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o benefício da confissão. Quando nós tiramos as coisas do porão e trazemos para a luz e colocamos diante do Senhor e reconhecemos a nossa culpa, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E essa é a confissão a Deus. O Senhor é poderoso para perdoar, para salvar, para restaurar. E todo mundo sabe disso, amém? Amém? Todo mundo sabe disso. Então nesse nível, assim, parece um tanto quanto mais fácil. Porque a gente vai para Deus, eu errei, eu cometi essa falha, eu fiz o que não deveria ser feito. Tem essa questão aqui que precisa ser
ser tratada. E a gente vai para Deus com mais facilidade. Mas a Bíblia fala de uma outra vertente da confissão, que é a confissão aos santos, ou a confissão uns aos outros. Presta atenção. Olha o que está escrito lá em Tiago 5,16. Tiago 5,16. Isso. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Preste atenção. Se confessar os nossos pecados a Deus gera perdão, confessar os nossos pecados uns aos outros gera cura. Presta atenção, olha o que o texto está dizendo. Confessar os nossos pecados a Deus gera perdão, confessar os nossos pecados uns aos outros gera cura. E sabe qual é a principal cura gerada quando confessamos os nossos pecados uns aos outros? A cura da nossa vaidade, a cura do nosso orgulho. Quando eu disse que as duas vertentes da confissão, uma parece mais fácil que a outra, né? Que a gente confessa a Deus e geralmente a gente sai de lá e nem ouve a resposta. Então a gente sai daquele ambiente que a gente está fazendo nossa confissão a Deus e sai, né, como que tivesse cumprido o protocolo exigido e está tudo certo. Mas a gente tem grande dificuldade de confessar os pecados uns aos outros, porque a gente está sujeito à emissão de um parecer sobre aquela questão e a gente fica meio preocupado. O que vão pensar de mim? O que vão achar a meu respeito? Então a confissão uns aos outros é muito menos praticada por conta disso. Olha só, olha todo mundo para cá. Será que confessar os pecados uns aos outros, quando eu confesso algo que eu fiz de errado, para alguém que é falho também, porque todos nós somos falhos, seria isso mais fácil do que confessar os nossos pecados ao Deus santo e justo? Seria mais fácil confessar ao Deus santo e justo os meus pecados do que confessar com quem falha tanto ou como eu também? Ou não seria, pensa comigo, ou não seria isso, essa dificuldade em confessar os pecados uns aos outros, um sinal incontestável de que a nossa confissão está falha, limitada ou até mesmo errada? Não seria esse um sinal incontestável que a gente não tem confessado da maneira correta? Porque me parece muito mais preocupante me achegar diante de um Deus justo e santo e apresentar as minhas falhas e apresentar os meus pecados, do que chegar diante de um irmão ou de uma irmã e confessar os meus pecados. Para mim, essa nossa dificuldade revela uma falha no processo de confissão e na prática de confissão, ou na maneira que utilizamos essa disciplina espiritual para o nosso crescimento. E o que isso resulta? A falha na confissão resulta numa enfermidade espiritual que tem nos impedido de prosperar espiritualmente. Lembra do texto que nós lemos no início lá? Provérbios 28. Aquele que confessa prospera, avança, se desenvolve, amadurece. Nós precisamos urgentemente olhar para isso com mais cuidado. E eu queria te convidar a olhar para isso com mais cuidado nessa noite, a partir de um personagem muito famoso, Jonas. Eu queria te convidar a olhar para essa realidade a partir de um personagem muito famoso que é Jonas, né? Jonas é um personagem bíblico que até quem não é crente conhece, não é verdade? Até quem não é crente. Ninguém tem dificuldade de falar. Se há um tema na Bíblia que ninguém tem dificuldade de falar, é sobre Jonas. Você pode falar em qualquer
sobre essa realidade da nossa vida. Primeira coisa que eu queria compartilhar com você é o que está lá em Jonas, capítulo 1. Eu queria te convidar a ler comigo aqui, do versículo 12 ao versículo 17. Isso. Jonas ali, todo mundo conhece. Eu estou pensando alguns versículos, porque como a história é muito conhecida, né? E a gente vai direto ao ponto, tá? Você conhece a história. Jonas tem, né, ouve a voz de Deus. Deus manda ele pregar numa cidade. Ele então foge, né? Ele foge da presença de Deus, entra num barco e está naquele barco fugindo. Está vendo esse problema? Está vendo isso que aconteceu? Não é culpa de ninguém, é minha culpa. Olha só aí. Está vendo essa tempestade? Está vendo o problemão que está acontecendo? É minha culpa. Gente, olha só. Lá na sua casa, quando um problema se instala lá, quem é que assume a culpa? Fala para mim. Lá na sua casa, quando o orçamento fura, não sobrou dinheiro no final do mês, quem é que assume a culpa? Quando, né, tem uma questão. Jonas tem pouca coisa, vou repetir, que a gente pode aprender com ele, mas isso é para aprender com Jonas. Jonas então, diante da tempestade, vai dizer: olha, isso aí é culpa minha. Confissão é disposição de assumir a responsabilidade. Disposição de assumir a responsabilidade. Isso aí é culpa minha. Vamos lá, 13, por favor. Em vez disso, os homens se esforçaram mais para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem, não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas, lançaram no mar enfurecido, e esse se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Presta atenção, você conhece muito bem essa história. Só que o processo de confissão é justamente assim. Parece que se disporem a assumir a responsabilidade, presta atenção, parece que se disporem a assumir a responsabilidade é ser jogado no meio da tormenta. Então, eu prefiro me esconder, eu prefiro não admitir a culpa, eu prefiro transferir a responsabilidade, eu prefiro ficar no porão da situação, porque confessar a minha culpa parece que eu estou sendo jogado na tormenta, parece que eu estou sendo jogado, sabe, no meio das tempestades violentas, parece que a minha situação vai piorar, parece que a confusão vai ser o meu fim. Quantas vezes nós cometemos uma falha para com alguém e a gente fala assim: Deus me livre ela descobrir ou ele descobrir. No dia que ele descobrir, no dia que ela descobrir, será o meu fim. E a gente vive uma vida escondendo a situação, acreditando que essa é a melhor alternativa para resolver o problema. Porque se a gente confessa, parece que a gente está sendo jogado numa tormenta, parece que a gente está sendo jogado no meio da tempestade, no olho do furacão, não é assim? Mas presta atenção, para a nossa alma, a confissão nos tira do conforto e nos lança na tormenta. É isso que os seus sentimentos vão dizer. Não confessa não, cara, ó, se eu fosse você não falava nada, se eu fosse você mantinha isso escondido, se eu fosse você não revelava para ninguém, se eu fosse você, sabe, é isso que a nossa alma grita, porque se descobrirem o que você fez, você vai ser lançado na tormenta,
você vai ser lançado na tempestade. Porém, para o nosso espírito, a confissão é ser abocanhado pela graça que nos purifica profundamente. Para a nossa alma, a confissão é ser lançado na tormenta. Porém, para o nosso espírito, é ser abocanhado pela graça que nos purifica profundamente. Eu fiz uma pesquisa essa semana, gente. Jonas passou 3 dias, a gente não sabe exatamente se foi 3 dias, 72 horas, ou 3 dias, contando 3 dias, né? Mas passou um tempão na barriga, no estômago de um grande peixe. A gente, como conhece muito a história, a gente romantiza muito, né? Você lembra lá no livrinho, quando você era criança, tem um Jonas lá ajoelhado, fazendo sua oração, na barriguinha do peixe, mas não, ele estava ali, envolvido naquele suco gástrico. Imagina lá, né? Aquele suco gástrico ali envolvido. Acredita-se até que a eficácia, porque Jonas vai depois obedecer, e um dia ele prega, uma cidade toda se converte. É um efeito, sabe? É um feito missionário extraordinário. Num dia só, uma cidade toda se converte. E acredita-se até que essa cidade toda se converte porque esses 3 dias, esse tempo na barriga do peixe, no ventre do peixe, tirou de Jonas toda a pigmentação da pele. Toda a pigmentação da pele foi embora. Esses 3 dias no ventre do peixe tirou de Jonas completamente todos os pelos. Todos os pelos foram arrancados pelos gases ali do processo digestivo. Todos os pelos arrancados e toda a pigmentação da pele. Quando Jonas então é vomitado naquela praia e sai então para obedecer, e sai então para cumprir o que Deus tinha mandado ele para fazer, as pessoas olham para Jonas e veem assim: da onde saiu esse camarada? Era alguém completamente incomum, completamente diferente dos demais, completamente, sabe, diferenciado. E não seria esse justamente o processo de santidade que Deus quer gerar em nós? Não seria esse justamente o processo de santidade que Deus quer gerar em cada um de nós? Que a partir de um processo de confissão, mergulharmos numa graça de Deus, não de forma confortável, mas de forma purificadora. Que a partir daquele processo as pessoas olhem para a gente e percebam que Deus agiu de forma profunda nas nossas vidas e somos agora completamente diferentes. Não seria esse o processo de santificação, o processo de transformação que todos nós almejamos em Deus, de estarmos ali 3 dias e 3 noites, mas ao final do processo, a gente se revelar ao mundo como pessoas diferenciadas, inconfundíveis. Não tinha como ninguém confundir Jonas. Jonas é vomitado pelo aquele peixe, ele já não tem mais pigmentação na pele, ele já não tem mais pelo sobre o corpo, e as pessoas olham para ele e percebem: algo extraordinário aconteceu na vida de Jonas. É justamente isso que Deus quer realizar na nossa vida, algo extraordinário que transforme e toque a nossa vida profundamente. Precisamos nos lembrar, para te estimular o processo, sabe, de confissão, precisamos nos lembrar que existe um alto preço quando permanecemos no pecado. Existe um alto preço em permanecer no pecado. Jonas 1:3, você pode colocar para a gente aqui? Jonas 1:3, por favor. Porém Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarso. Desceu à cidade de Jope e encontrou um navio que destinava aquele porto. Depois de pagar a passagem, gente,
ninguém permanece no pecado sem pagar por isso. Ninguém permanece no pecado sem pagar por isso. Ninguém permanece na desobediência sem pagar por isso. Existe um alto preço a se pagar por permanecer no pecado. Existe um alto preço a se pagar por permanecer na desobediência. Não, eu estou aqui, mas não está tendo custo nenhum. Tem um alto custo, um alto preço a se pagar por permanecer no pecado. Porque quando nós não confessamos os nossos pecados, nós lançamos fora coisas preciosas. Presta atenção nisso. Eu estou lendo com você a história de Jonas, de repente de uma maneira, nova, mas eu quero ler com você apenas a história de Jonas. Quando não confessamos os nossos pecados, lançamos fora coisas preciosas. Versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar. Quando não confessamos os nossos pecados, nós estamos lançando fora as coisas preciosas. A gente acha que dá para esconder, a gente acha que dá para conviver, a gente acha que dá para deixar debaixo dos panos, a gente acha que dá para colocar debaixo do tapete, mas a verdade é que quanto mais não nos dispomos para confessar os nossos pecados, estamos correndo risco de estar cada vez mais lançando as coisas preciosas fora. Lançando coisas preciosas fora. Essa é a verdade. Não dá para deixar as coisas escondidas nos porões da nossa alma. Olha lá, enquanto isso Jonas tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. Não dá para deixar as coisas escondidas nos porões da nossa alma. A confissão que conduz ao arrependimento é aquela que gera repulsa pelo pecado. Por mais que possa, de repente essa ministração não é das ministrações mais agradáveis de se ouvir, mais confortáveis de se ouvir. Você já comeu um negócio que não te fez bem, gente? Você já comeu aquele negócio que não te fez bem? Como que enquanto aquilo está dentro de você, a situação, fica, em aflição, não é verdade? Quando a gente come um negócio que não faz bem, enquanto aquilo está dentro da gente, que aflição é aquilo? Que aflição! Enquanto a gente não põe para fora, o alívio não vem, a paz não vem, a agonia não passa, a tranquilidade não existe. Essa deve ser a nossa atitude em relação ao pecado, uma repulsa, para que enquanto a gente não coloque aquilo para fora, enquanto a gente não elimine aquilo na nossa vida, a paz não virá, a tranquilidade não virá, a angústia não passará. Por isso o arrependimento verdadeiro não é lamento, eu fiz o que não deveria ter feito, mas é repulsa, é incômodo, é angústia por aquilo que está dentro da gente. É angústia por aquilo que está dentro da gente. Arrependimento não é sentimento de ter feito errado apenas. Arrependimento é repulsa por ter colocado aquilo para dentro. Repulsa por ter aquilo guardado dentro de si. E enquanto a gente não, elimina, a tranquilidade não virá, a paz não virá, o sossego não virá. E sabe qual é o problema? O problema de uma geração religiosa. A gente vive hoje uma nação religiosa, e isso não faz muita diferença.
nós precisamos ser uma nação rendida a Jesus, que Jesus é a única resposta. O problema de uma nação religiosa, de um povo religioso, de uma vida religiosa, o problema são os vermes. O problema numa nação religiosa, num povo religioso, numa vida religiosa, o problema são os vermes. Jonas capítulo 4, versículo 5. Jonas capítulo 4, versículo 5. Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Olha aí, uma nação religiosa. Versículo 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. Isso deu grande alegria a Jonas. Uma nação religiosa encontra um lugar de abrigo, um lugar de refúgio, um lugar de tranquilidade. Mas versículo 7. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme para atacar a planta e ela secou. O problema é o verme. O problema é que sem arrependimento, o problema é que sem confissão, o verme continua ali. Não precisa de muita coisa. O problema é quando a gente se transforma apenas numa pessoa religiosa, a gente mantém o verme com a gente. Apenas sendo religioso, o verme nos acompanha. E não precisa de muita coisa para a gente secar. Basta um verme. Basta uma pontinha de pecado. Basta um vermezinho para comprometer tudo aquilo que Deus gostaria de fazer na nossa vida e na nossa história. O problema é o verme. Porque o verme vem e seca. E às vezes você fala comigo assim: ah, mas eu tenho até ido na igreja, já estou participando até de uma célula do GC, já tenho até cantado uns hinos, tenho até mudado a minha playlist, né? Tenho até, agora estou colocando até o santo lá do Ariel, a música do Ariel na minha playlist, tenho até mudado a minha playlist. Mas essa questão de arrependimento, essa questão de confessar, essa questão, sabe, de pôr para fora, isso aí é exigir muito de mim. Isso aí é querer muito de mim. E o problema é que sem arrependimento, sem confissão, sabe, sem colocar para fora, não há como prosperar em Deus, porque os vermes permanecem. E um verme seca completamente aquilo que Deus está cultivando na sua vida. E um verme desse tem o poder de secar completamente aquilo que Deus quer cultivar na sua vida. E é por isso que o convite de Deus é um convite não da religiosidade, mas é o convite de uma vida transparente na sua presença, onde eu me achego diante do Deus santo e justo, na esperança de alcançar misericórdia, e confesso os meus pecados. O próprio Davi diz assim: enquanto eu calei, os meus ossos foram secando, mas eu confessei o meu pecado, e o Senhor restaurou a minha alegria. O Senhor restaurou a minha alegria. A nossa esperança para essa noite é que Jesus veio como sinal de Jonas. A nossa esperança nessa noite é que Jesus vem trazer para nós o sinal de Jonas. Lucas capítulo 11, versículo 29. Lucas capítulo 11, versículo 29. No entanto, como aumentava a multidão, Jesus começou a dizer: essa é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado exceto o de Jonas. Versículo 30. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem também será para esta geração. 31.
A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Aqui está o que é maior do que Salomão. E versículo 32, os homens de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está algo que é maior do que Jonas. Jonas salva uma cidade, porém sua história não tem um final feliz, pois ele não consegue ver uma vida longe dos porões do pecado e da desobediência, e os vermes secam a sua história. A boa notícia é que o maior que Jonas, Jesus, venceu para que pudéssemos viver uma vida de salvação e liberdade. Chega de lançar fora o que é precioso. Chega de verme. Chega de uma vida seca. Vamos lançar fora o Jonas que mora em nós e experimentar uma vida sendo abocanhados pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém? Vamos lançar fora o Jonas que mora nos porões da nossa vida e experimentar uma vida sendo abocanhados pela graça e misericórdia de Deus. Deus quer fazer algo tão especial, assim como fez em Jonas, sabe? Tocando profundamente, como foi em Jonas, a ponto da pigmentação da sua pele mudar, sabe? Deus quer nos purificar de forma muito profunda. Está entre nós hoje aquele que é maior do que Jonas, aquele que ficou no ventre da terra 3 dias, mas ao terceiro dia ressuscitou, para nos trazer esperança e vida. E é por isso que hoje nós podemos com confiança nos aproximar diante dele, para confessar as nossas falhas e pecados, mas não para receber dele condenação, mas para receber dele misericórdia e paz. Hoje é o tempo da graça, hoje é o tempo da misericórdia, hoje é o tempo de nos aproximarmos daquele que ficou no ventre da terra 3 dias, ressurgiu dos mortos e está, sabe, nos aguardando, está disponível a cada um de nós, para que nos acheguemos com confiança diante dele, confessando as mazelas do nosso pecado e recebendo dele nesse tempo, não condenação, mas vida e perdão. Hoje é o tempo favorável de Deus sobre a sua vida. Hoje é o tempo favorável do perdão de Deus sobre a sua história. Hoje é o tempo de eliminar todo verme que quer secar o que Deus tem cultivado em nós. Hoje é esse tempo. Não vamos continuar guardando nada no porão. Não vamos continuar jogando fora algo precioso. Mas vamos abrir o nosso coração. Somos todos sacerdotes e podemos nos achegar a Deus com confiança e alegria de receber dele transformação das nossas vidas. Coloque-se de pé. Quero orar com você em nome de Jesus. Quando confessamos a Deus, recebemos perdão e caminhamos em santidade. Quando confessamos uns aos outros, recebemos cura e acessamos um lugar de humildade, onde temos a intercessão dos santos. Nessa noite, eu queria te convidar a esse tempo
de arrependimento, perdão, santidade e cura. Deixa Deus ir profundamente na sua história. Deixa Deus ir profundamente na sua história. Eliminar todo o verme que está secando aquilo que Deus quer cultivar na sua vida. Quem sabe você vem aos domingos à igreja e vê, que legal, uma planta bonita, uma sombra sobre os dias quentes, mas já durante a semana tudo seca e você não consegue ver o prosperado que Deus tem para fazer na sua vida acontecendo. Mas Deus quer eliminar esse verme que insiste em secar aquilo que Deus quer cultivar. Deus quer eliminar esse verme que insiste em secar aquilo que Deus quer cultivar. E a gente elimina esse verme com um pesticida poderoso chamado confissão. A gente elimina esse verme trazendo para a luz. Geralmente os vermes, eles crescem na humildade e na escuridão. Na umidade e na escuridão. Geralmente ali que se prolifera, na umidade e na escuridão. Mas hoje Deus quer lançar luz. Deus te convida a trazer para a luz. E experimentar a graça a partir da confissão e do arrependimento. Aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. Meu irmão, sabe o que significa isso? Deus, o Deus misericordioso, quer ser alcançado por você nessa noite. O Deus misericordioso quer ser alcançado por você nessa noite. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Nessa hora, eu queria te convidar, se essa palavra, sabe, se você se identifica com essa palavra nessa noite, feche seus olhos, comece a dizer para o Senhor: ó Senhor, vasculha o meu coração, porque a verdade é que não tem como esconder nada disso. Vasculha os porões da minha vida, vasculha e me dá, Senhor, coragem para confessar e admitir que o responsável sou eu, que o culpado sou eu, que essa tempestade é culpa minha. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso nessa hora? Também queria chamar nosso time da intercessão aqui na frente, para que se tiver alguém que queira receber uma oração nessa noite sobre isso, viesse aqui e acessasse o time da intercessão. O pessoal da intercessão que está aqui hoje, queria que viesse, ficasse aqui na frente. Se tem alguém, que nessa noite também quer eliminar, sabe, qualquer verme que está querendo secar o que Deus quer cultivar na sua vida. E se você quer receber uma oração sobre isso nessa noite, tem um time aqui da intercessão